Olha isso! Acabei de receber uma ligação de uma pessoa dizendo para mim: Sueli, eu estou sofrendo uma comunicação autoritária. E eu não sei se você sabe, mas a comunicação autoritária faz com que a pessoa se sinta inferior. Essa comunicação é muito negativa. E conforme ela foi me falando, eu me lembrei de uma outra cliente que viveu uma situação semelhante e eu quero contar para você a história dessa cliente. E quero te dizer o seguinte: cada história que eu conto aqui não são histórias apenas, são testemunhos reais de pessoas que são meus clientes, que foram meus clientes e que eu não falo o nome porque eu não vou dizer, não vou revelar o nome da pessoa, mas são histórias que de fato e de verdade aconteceram, tá certo? E elas me dão total liberdade de contar porque elas sabem que a história delas pode ajudar muito você que está aí do outro lado e pode ajudar tantas pessoas, ok? Então, algumas pessoas falam, o nome da pessoa, tal, a pessoa fala aqui no individual comigo, mas eu não tenho liberdade para revelar nomes, apenas a história. E quando eu recebi essa ligação agora há pouco, eu me lembrei então da história dessa outra cliente. Olha o que aconteceu e olha o que acontece quando a pessoa sofre uma comunicação autoritária. Então, aconteceu da seguinte maneira com esta minha outra cliente. Ela estava em casa, numa tarde, sentada no sofá assistindo televisão tranquila. De repente o marido chegou. E a hora que o marido chega, ele olha para ela assistindo televisão, senta do lado dela e diz o seguinte: você precisa começar a desmontar os móveis. Ela falou assim: desmontar os móveis? Por quê? Ele falou: porque eu vendi a casa e nós vamos ter que desocupar a casa. Queridos, pensem o que essa mulher sentiu no momento em que o marido fez isso com ela. E ela falou: mas como você vendeu a casa sem falar comigo? Como vendeu? Já vendeu? A pessoa já vai vir, já vai mudar, tem que sair. Como que é isso? Me explica isso direito. Ela ficou simplesmente perdida, sem saber o que de fato estava acontecendo. E o marido falou para ela em poucas palavras: é isso mesmo, já vendi a casa e agora nós temos que desocupar a casa. E ela falou: e para onde nós vamos? Ele falou: não sei, a gente ainda precisa resolver isso, porque as pessoas precisam entrar na casa. Então, imaginem uma situação como essa. Que relacionamento é esse? Que tipo de comunicação é essa que essa mulher vivia? Que o marido vende um bem durável como casa, vende um bem que é um patrimônio da família e simplesmente não fala que vendeu. E chega pra ela e diz: levanta do sofá que você tava assistindo, a pessoa estava assistindo televisão, levanta daí porque você tem que desmontar os móveis pra gente desmontar tudo, porque nós vamos esvaziar a casa. Esta é a comunicação autoritária. E essa mulher se sentiu como inferiorizada, infeliz, diminuída. Mas não é só autoritária, essa também é uma comunicação invasiva. Por quê? Porque simplesmente não respeitou, ele invadiu a privacidade dela na questão de comunicação. E ela se sentiu como então desrespeitada, porque toda vez que você sente que você é invadido, quer seja numa conversação verbal ou moral, você acaba se sentindo, infelizmente, desrespeitado. E foi assim que ela se sentiu. E não era só autoritária e invasiva, mas também era uma comunicação abusiva, desrespeitosa, e ela acabou se sentindo como desvalorizada. Olhem quantos sentimentos negativos por causa de uma comunicação errada. E pior, esse é o tipo da comunicação opressora, né? Que vem oprimindo, vem encurralando, vem dizendo à pessoa: olha, tem que ser assim, desse jeito. E infelizmente, esse tipo de comunicação faz a pessoa se sentir humilhada. E aí muitas vezes as pessoas pensam assim: nossa, eu não sei por que eu tô me sentindo mal, eu não sei por que eu tô me sentindo vazia, tô me sentindo sem motivação para viver, tô me sentindo... A pessoa não entende por que ela tá tendo tantos sentimentos negativos nos quais ela não se vê em posição de falar, de contestar, de discutir, porque simplesmente essa pessoa sofre esse tipo de comunicação
normalmente no dia a dia, faz parte da vida. E isso vai destruindo as emoções, isso vai destruindo o emocional de qualquer ser humano. Então o fato dela ser esposa, o fato dela ser participante dos bens, o fato dela ser companheira dele, nada disso influenciou. E infelizmente essa mulher sofreu todos esses danos. Sim, e são danos. Danos que muitas vezes a própria pessoa que sofre não percebe. Mas que com o passar do tempo vai se acentuar. Esses sintomas todos vão ficar mais graves. E por que tem os sintomas? Porque existiu antes uma causa. E a causa estava nela aceitar toda aquela conversa e toda aquela comunicação errada? Sim, mas antes dela aceitar tinha mais problemas. Existiam mais dificuldades da parte dela e da parte do marido também. E quando eu vi essa história hoje, dessa pessoa que ligou para mim agora, eu me lembrei, reportou rapidamente na minha mente essa história e o quanto essa pessoa sofria. E ela teve que entender dentro do processo, porque sim, uma cura para essa solução acontece dentro de um processo. Não é mágica, a coisa não acontece, eu tomo uma pílula, ficou tudo bem. Não. Existem situações e existe uma causa que estava fazendo com que aquela mulher aceitasse aquele tipo de comportamento, aquele tipo de comunicação. Ela estava recebendo aquilo e aquilo foi acontecendo com o passar do tempo a ponto dela simplesmente aceitar e ficar calada. E isso foi danoso para a saúde emocional dela naquele período. Mas esse caso passou, ela resolveu, solucionou, tudo acabou bem para ela. E com essa pessoa aqui que eu conversei agora, eu também quis mostrar. E eu falei, peraí, eu vou mostrar para minha audiência isso. Você sabe, o meu nome é Sueli Custódio e eu trabalho ajudando pessoas a ressignificar a sua mente. Sim, porque uma situação toda dessa precisa de cura, precisa de ressignificação. Sem isso não há mudança. E o pior dos casos é quando a pessoa aceita viver assim o resto da vida, porque aí ela cai numa situação de total inferiorização, ela se torna dependente. Deixa eu dizer uma coisa gravíssima, a pessoa se torna viciada nesse tipo de comunicação. Quando ela não recebe esse tratamento, ela procura, porque o cérebro dela acostuma-se com esse tipo de comunicação e quando ela não recebe, ela sente falta. Parece uma coisa muito louca, mas é um assunto mais delicado, mais profundo, que você pode entrar em contato comigo e a gente conversa no particular. Fique à vontade, estão aqui todas as minhas redes sociais. E por que o assunto comunicação é o que nós estamos falando nesse último mês? A gente está trazendo isso à tona. Primeiro, porque a comunicação é uma coisa diversa demais. São muitos os tipos de comunicação. E por quê? Porque a base dos relacionamentos ruins e do seu insucesso está por você não saber se comunicar direito. E deixa eu dizer uma coisa, nada contra você ter uma comunicação maravilhosa para falar na sua empresa, para falar na sua escola, para dialogar, para pregar, nada contra isso. Isso é necessário mesmo. Porém, muitas pessoas que são excelentes oradores, excelentes pregadores, excelentes diretores de empresa, que sabem se reportar muito bem no seu trabalho, não conseguem fazer o simples. O simples, que é estar dentro de casa, amar, demonstrar amor, perdoar e pedir perdão. Não consegue fazer as coisas simples da vida. E por isso se torna tão grande na empresa, tão rico financeiramente falando e tão pobre emocionalmente. Tão doente de espírito. Então, é necessário o quê? Aprender a se comunicar corretamente. E você pode aprender, eu estou aqui para te ensinar. É o meu prazer ajudar pessoas e vê-las sendo reestruturadas emocionalmente e conseguirem ter um dia a dia, uma vida normal, resultados permanentes. Resultados permanentes, porque não adianta você ir ali fazer um curso de meia hora, não adianta você ir ali fazer um curso de 6 meses, aprender e decorar algumas coisas e achar que isso vai mudar a sua vida. Não, a gente está falando aqui de mudança profunda, nós estamos falando de raiz, de realmente mudar a causa do problema e não apenas decorar a falar frases bonitas ou as palavras certas. É preciso mexer onde dói, é preciso mexer onde tem um problema e você vai conseguir fazer tudo isso junto comigo. Fica aqui e juntos e nos próximos vídeos você vai aprender um pouco mais, tá bom? Até lá!